Luís, prazer ver-te, pá. Eu lembro-me de ti, obviamente, nos torneios na escola secundária que eu tenho, acho que és um ano mais novo que eu, mas, e devo dizê-lo, estamos aqui a falar hoje como se tivéssemos estado juntos há uns dias, e isso para mim é um Sim, orgulho. Sempre mantiveste uma pessoa simples, normal, epá, muitos parabéns por isso. Vamos obrigado. começar por dar-te a conhecer aqui ao pessoal, para quem não for de Cantanhede, não tenha acompanhado a tua carreira, que teve grandes clubes aqui envolvidos, até o meu. Mas pronto, Luís, sim, de uma forma sintética, como é que foi a tua carreira enquanto futebolista profissional? Começou aqui numa de Sim, aulas, imagino eu? não, como Não? profissional não começou no Marialvas, Certo, infelizmente. certo, 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 certo. É Foi só verdade, na foi em Júnior, formação. sim. Na formação ainda fiz a minha formação, passou pelo Marialvas, a maior parte dos anos da minha formação. Pelo meio tive um ano do Futebol Clube do Porto, e depois também pela Académica. Portanto, a minha formação foi basicamente feita por estes 6 clubes. Depois acabei por me estrear como profissional na Académica. Acabei por ficar um ano na Académica e depois acabei por ser transferido para o Atlético Madrid muito cedo, algo que não correu tão bem, mas acabei por ficar 6 meses. Depois regresso a Portugal pela porta do Sporting de Braga, onde fiz um ano e meio muito bom, que me permitiu dar o grande salto na minha carreira na altura para o Sporting, em que me mantive alguns anos no Sporting, com alguns empréstimos pelo meio, Leiria e Marítimo. Depois de terminar o meu contrato com o Sporting, regresso novamente à casa onde tinha sido feliz, que Braga. foi em Braga, e mais uma vez tive 2 anos extraordinários que me permitiu mais uma vez dar um salto para um grande clube em Portugal, que foi o Benfica, em que me mantive lá durante 3 anos. Um dos anos acabei por ser emprestado também ao Vitória de Guimarães, e depois de terminado a minha passagem pelo Benfica, ingressei no Olhanense, onde fiz 3 anos, e acabou aí o meu ciclo. Parece tudo muito rápido, mas ainda foram 15 anos, 15 anos ao mais alto nível, e portanto feliz com aquilo que fiz. Agora, é verdade que nós queremos sempre mais e nunca ficamos satisfeitos, é bom sinal, mas contente com aquilo que fiz. Tu, eu aqui no preâmbulo estava-te a dizer, quer dizer, tu para mim tens sempre aqui um lugarzinho muito especial porque ficas marcado como o autor do primeiro golo no novo estádio de Alvalade, e eu estava lá a ver esse jogo, e portanto isso é uma marca que sempre que alguém falar de primeiro golo marcado em Alvalade, foste no novo Alvalade, foste tu Sim, quem o marcou. é sem dúvida um dos marcos muito importantes na minha carreira, né? Tendo em conta o facto de ser o marcador do inaugural de um clube e de um estádio como é o do Sporting Clube Portugal, que é um clube enorme, e portanto ficar na história de um clube desta dimensão é um motivo de orgulho muito grande, e portanto muito satisfeito com esse feito. Gostaria de ter tido mais feitos que pudessem estar na história do Sporting, mas é o que é, e portanto muito, Faz muito feliz parte. com esse marco histórico na história do Sporting, sem dúvida. Muito bem, olha, Luís, aqui ainda um bocadinho sobre a parte do futebol e a ligação também ao que estás a fazer, quer dizer, depois falaremos sobre o que estás a fazer agora e tudo isso, mas o que é que, até para servir de inspiração para outros jovens que ambicionam ser jogadores e tudo isso, o que é que foi mais difícil na passagem de jovem jogador para futebolista profissional? Claro que os tempos são outros e as coisas mudam, mas o que é que, no teu caso concreto, o que é que foi assim? Não, acima de tudo, como é óbvio, como tudo na vida, é preciso também alguma sorte. Estar na altura certa, à hora certa, apanhar treinadores que apostem em ti, porque já sabemos que muitas vezes os treinadores gostam de amarelo e outros gostam de azul, e portanto, às vezes também é um bocadinho esse contexto de sorte, mas para isso também é preciso ter uma disciplina muito grande. Ah, Porque é difícil não só passar de sénior ou da formação para o profissional, mas todo o percurso de formação, porque muitos colegas e amigos que jogaram comigo tinham capacidades e tinham um potencial enorme, só que é preciso uma disciplina grande, é preciso
e não é fácil, principalmente nas fases, nas idades de jovem adulto, em que aparecem Tentações. outras tentações, e é preciso ter uma disciplina para atingir um nível que depois possa te permitir, pelo menos, chegares perto de seres profissional, não é? Porque sem disciplina muito dificilmente consegues atingir um nível que hoje em dia torna-se cada vez é mais fácil, hoje em dia eu digo que é mais fácil se calhar atingir um nível profissional, mas a concorrência também é É maior. maior. É maior. Ou seja, há mais portas abertas para chegares ao profissional, a seres profissional de futebol, mas depois a concorrência também lá dentro é muito maior do que Certo. havia antigamente. Olha, falaste aí, obviamente, na questão de isso é normal em qualquer relação humana, o treinador gosta mais de uma cor ou de outra, ou do que quer que seja. Pá, se tiver, não sei se isto faz algum sentido para ti ou não, mas treinadores ou colegas te marcavam no teu percurso, há assim há um ou dois nomes que tenham sido Ah, muito importantes no teu percurso, só por Eu, curiosidade. eu, eu, felizmente, como é óbvio, os meus treinadores da formação que formaram são uns treinadores importantes para mim, e principalmente e falo desse porque é de Cantanhede, e também isto foi muito importante também na altura no futebol, nos Marialbas, que foi o Mário Rui, que foi o meu treinador logo aos meus 7 e 8 anos, e que teve que aturar algumas coisas minhas, mas que teve sempre a paciência suficiente para nos levar mais além e conseguirmos continuar e a gostar daquilo que fazíamos. E depois todos aqueles por onde eu passei na formação, mas com maior marca, como sem dúvida, no Mário Rui e no Gregório Feix, que foi aquele que teve o meu último ano de formação e que me fez subir Dar o a salto. profissional. E portanto, esses dois direi que é aquele onde eu comecei e que me deu as raízes para eu ter esta disciplina e este foco, e depois o último que me ajudou a aperfeiçoar determinadas situações que me levassem a ser profissional. Depois, como profissional, felizmente passei por muito boas equipas em que tinha muitos bons treinadores, aprendi com todos, mas não gosto de individualizar nenhum treinador, porque acho que todos tiveram a sua importância, como eu digo, os que foram muito bons e os que foram muito maus, todos eles acrescentaram algo àquilo que depois me transformei e consegui atingir o nível elevado que atingi. Olha, Luís, antes de irmos à parte do que é o cerne do tema do museu e disso tudo, ou seja, que envolve mais o futebol digital, neste momento estás ligado à parte, já passaste por várias atividades ligadas ao futebol, mais recentemente agora estás novamente num papel de treinador ou de membro de uma equipa Sim. técnica. A minha pergunta é, isso mudou a tua forma como vês o futebol? Ou seja, a passagem de jogador para treinador foi uma coisa natural, foi uma coisa que aconteceu por acaso, muda a tua forma de ver o futebol? Acabou por ser mais ou menos natural, mais ou menos. Ou seja, o natural ou o que acontece normalmente, é o jogador quando termina a carreira de futebolista ingressar pela área do treino, ou muitos deles, nem todos, ou muitos vão para a área do dirigismo, outros saem completamente do futebol, e eu acabou por ser um bocadinho isso, ou seja, eu saí praticamente do futebol, muito fruto daquilo que estávamos a construir, uma empresa no Algarve na altura onde eu estava, e onde já no meu último ano como futebolista eu já estava a preparar Transição. essa transição da criação de uma empresa de produção de pequenos frutos, de amoras, framboesas, e portanto eu acabei por fazer o percurso ao contrário, ou seja, eu tive 10 anos, ou não direi 10 anos, mas se calhar 6 anos ou 5, 6 anos afastado completamente do futebol, só via o futebol que o meu filho jogava, acompanhava o meu filho, praticamente deixei de ver futebol, não porque não gostasse de futebol, mas porque estava tão metido e tão focado naquilo que era o novo projeto, que acabei por me afastar do futebol. Assim que este projeto começou a entrar em modo de cruzeiro, começou a sentir o bichinho novamente da falta do futebol. Mas acabei por ir treinar o curso de treinador até lá no Algarve, e fiquei agradavelmente surpreendido com o treino, ou seja, o estar novamente em campo, o sentir novamente
quase as mesmas sensações que tens como jogador, viver aquilo tudo novamente despertou em mim um interesse maior e acabei por ir fazendo as formações de cursos de treinador e depois acabou por surgir a oportunidade de ingressar numa equipa técnica no Estrela da Amadora, num patamar já elevado. Agora, a forma como se vê o futebol é diferente, não é? Porque uma coisa é o jogador que tem que pensar o futebol, e hoje em dia se calhar mais do que antigamente. Se calhar antigamente os treinadores não explicavam tanto aquilo que se fazia e o porquê. Hoje em dia já se tenta passar um bocadinho essa mensagem aos jogadores também, para eles perceberem o que é que andam também um bocadinho a fazer dentro de campo. E portanto a minha forma de ver como jogador não é a mesma agora como treinador, porque por aquilo que eu te acabei de dizer, se calhar os jogadores mais recentes, quando entrarem na área do treino, se calhar vão ter outra forma de olhar, porque já percebem muita coisa daquilo que faziam em treino, o porquê, não é? E eu só agora, quando entrei na área do treino e os cursos, é que me apercebi de algumas coisas que fazia e o sentido que aquilo fazia. Com a minha experiência, com as minhas vivências, com aquilo que eu passei por muitos balneários, com muitos treinadores, com muitos grupos de trabalho, tentar também dar esse know-how que tenho aos jogadores com quem trabalho e à própria equipa técnica onde estou inserido, como é óbvio, ainda não com muita experiência a nível de treinador, mas a evoluir cada vez mais, e a tendência será um crescimento gradual e sustentado naquilo que é o treino. Vamos agora passar então para os temas da parte mais do futebol digital e quer dizer, quando eu desafiei para esta entrevista, eu propositadamente não te perguntei, eu queria o teu testemunho enquanto pessoa do futebol de Cantanhede, independentemente se agora foste ou não, e é isso que vamos descobrir, uma pessoa que ligou mais ou menos a videojogos, seja enquanto criança, adolescente, seja enquanto profissional. Passaste por alguma coisa disso ou não? Não, eu passei completamente ao lado disso. Okay. Lá está. Os computadores na altura, se calhar que eu jogava, e muito raramente era porque os teus primos tinham, ou porque um amigo tinha. Eu nunca tive computador em casa, mas também digo-te sinceramente, não era um miúdo muito virado para jogos de computador, mesmo nessa altura. Eu não tinha muita pachorra, eu preferia andar a jogar a bola na rua ou fazer outras coisas. E portanto não liguei muito. Onde eu joguei mais, se calhar, a sério foi quando já como profissional de futebol, quando apareceu, não sei se te recordas, era jogo de computador, o CM. Claro. Pronto. Aí foi, se calhar, o primeiro boom que eu, pelo menos da minha parte, em jogos de computador. Mas eu também nunca fui muito fã de jogos, principalmente de futebol nas Playstations, nas consolas. Eu gostava mais de jogo de estratégia, não sou um apaixonado de jogos de computador e de consola, mas claro que, como qualquer miúdo, joguei, mas mais afincadamente o CM é que foi uma paixão na altura. A gente já vai voltar ao CM. Deixa-me só perguntar, porque obviamente os tempos são diferentes e nós vemos, inclusivamente o Diogo Jota é um caso conhecido, que era um caso de alguém que gostava tanto da parte dos jogos digitais, que havia uma equipa de esportes e mais não sei o quê. A minha pergunta é, respeitando que a ti pessoalmente não era uma coisa, não era um bichinho que tu trazias, na tua experiência profissional com os teus colegas de balneário e mais não sei o quê, começava-se a ver isso a aparecer ou no teu caso nunca... Sim. Em determinada altura a malta já levava PlayStation para estágio, já faziam lá uns torneios de FIFA, mas eu nunca entrei porque eu não era bom jogador daquilo, então certo. não ia lá fazer nada. Às vezes ia só ver para ver as discussões e as apostas e tudo mais. Mas jogar eu não metia nisso porque eu disse, não vou fazer má figura, mais vale estar quieto. Não era,
Não realmente era a tua praia. não era a minha praia, não era a minha praia. Muito bem. Olha, eu disse que voltávamos ao CM porque eu tinha aqui uma pergunta que é quase uma Hum, provocação. O CM é uma base de dados incrível. Aliás, há sim, pessoas que criaram carreiras à volta da base de dados do Championship Manager. Mas não sei o quê. A minha pergunta sim, é: imagino que tu, como todos os jogadores deste mundo, aparecem no CM enquanto sim. personagem, a provocação acaba por ser. E quando te viste no CM e foste ver os teus atributos, aquilo mexeu contigo, aquilo te fazia sentido, não fazia? Lembras-te de alguma Não, coisa? Não. algumas coisas faziam sentido, até eram muito próximas daquilo que era. Principalmente, se calhar, mais no âmbito aqui nosso, Portugal, que era o que a gente conhecia. E as características até estavam muito parecidas. Como é óbvio, nós gostamos de ter sempre mais, não é? Claro. Daquilo que são as características dos atributos que nos davam. Mas era um bocadinho essa parecença com a realidade que eu acho que fez apaixonar, se calhar, tanta gente nessa altura pelo jogo. Luís, muito obrigado. Foi um prazer rever-te e Obrigado, força aí eu. nesta aventura agora no Brasil Está também. bem. Obrigado e boa sorte para este projeto, que já existe há algum tempo que eu sei, esse projeto, e que continues com isso, com esse sucesso e com estas iniciativas, que é positivo para a nossa cidade de Cantanhede. Vamos fazer por isso. Quando voltares cá, avisa e tenho todo o gosto em mostrar-te as coisas com calma, está bem? Claro, um Luís, abraço. grande Obrigado. abraço.